Olá, estamos com mais um vídeo do canal. Desta vez trazemos uma mensagem de S, que tem como título, As Chaves do Céu. Vamos à mensagem. Jung disse, quem olha fora sonha, quem olha dentro desperta. É a mesma razão pela qual ouve-se muito a frase a saída é para dentro, ou pelo qual grandes mestres de sabedoria ensinaram que o que vemos com os sentidos físicos é tão somente uma projeção holográfica do inconsciente e não a realidade como ela é. E é a razão pela qual os sentidos físicos percebem apenas Maya/Matrix na terceira dimensão. Em tempos de mudanças no mundo, mais do que nunca é hora de olhar para dentro para despertar, prestando atenção às nossas reações emocionais e seus gatilhos, pois elas são chaves poderosas de autoconhecimento para aquelas almas que procuram sua elevação de forma sincera aos planos superiores, o que não se dá por fenômenos externos e sim por um profundo processo de interiorização, autoconhecimento e lapidação do ser. Vigiar os pensamentos e sentimentos, detectar os automatismos e processos de racionalização e seus gatilhos emocionais, nos ajudará a retirar os véus da nossa mente, quebrar as correntes que nos prendem e libertar-nos da ilusão de Maya. Nesse trabalho de autoconhecimento, identificaremos os processos de pensamento menos proveitosos e poderemos escolher melhor o que sustentaremos e o que não, elevando assim de forma consciente o nosso padrão vibratório. Quando se diz que a saída da ilusão é para dentro, é nesse sentido, sendo necessário abrir as portas interiores que ocultam a verdadeira luz que não pode vir do mundo ilusório de projeções do nosso inconsciente desconhecido, mais de 95% da mente da maioria das pessoas. Estar atentos ao que nos conduz e nos integra como uma forma de autoconhecimento, reconhecendo os gatilhos que provocam a nossa reatividade, dar-nos-á mais controle sobre nossas ações externas, permitindo que trabalhemos nossas atitudes e identifiquemos o que nos mobiliza e aquilo que nos paralisa. Esta lapidação interior precisa se desvincular da autocondenação, as sensações de falha ou de culpa, entendendo que aquele que julga dentro de nós não é a consciência plena, e sim o que cataloga, compara e acredita na ilusão e a identificação com a separação. Fique atento ao seu discurso interno, especialmente sobre si mesmo, mas não emita uma opinião ainda sobre o que observa, a fim de não se deixar levar novamente pela identificação com o ego. Aqueles sentimentos e pensamentos negativos que retemos sentindo-nos vitimizados por algo que alguém fez, ou culpados por algo que nós mesmos fizemos a alguém, mas que ainda nos negamos a possibilidade de trabalhar essa relação e o perdão por conta do orgulho, ou de algum outro bloqueio emocional, só reforçará em nós a crença limitante de que somos falhos, verdugos ou injustiçados, capazes de sermos vítimas ou algozes, reforçando ainda mais a crença na ilusão. Isto ainda é uma identificação com o sonho de medo do ego, a separação e seus personagens, e não a consciência desperta, compreendendo os mecanismos que projetam a ilusão. Querido, saiba que as almas nunca passam por aquilo que elas mesmas não escolheram. O eu individual costuma ignorar ou subestimar a mecânica do universo como se fosse possível para algum eu individual estar separado de tal regência. Se deseja compreender as leis que organizam os universos duais, como este no qual estamos encarnados, e aprender a se mover agilmente por ele, estude as 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto no livro O Kybalion. Dominando este conhecimento, aprenderá a fluir com o universo na prática. No processo de reforma interior, aquela que desvenda seu ser real lhe mostra seus mecanismos projetivos. É necessário ser muito atento às sutilezas da personalidade e seus automatismos, pois o ego é muito astuto e dissimulado, escondendo-se por trás de posturas arraigadas e justificadas das mais diversas formas. É importante ser paciente e amoroso consigo mesmo neste trabalho de lapidação. Isto é para almas muito decididas e voluntariosas, corajosas o suficiente para enfrentarem seus fantasmas internos, pois não se trata de convencer aos demais e sim de olhar para si mesmas de forma radicalmente honesta, o que é bastante doloroso enquanto a pessoa ainda se aferra ao senso de identidade falsa que intenta preservar, projetando seus erros, problemas e desafetos como sendo culpa de algo ou alguém no mundo exterior.
Eu detesta ser confrontado pela consciência plena, apesar de que ela não o julgue, mas o veja despido de toda desculpa e justificativas para suas reações e projeções nos outros. Ao começo do trabalho de interiorização, autoconhecimento e reforma interior, a pessoa ainda não é habilidosa em diferenciar a consciência do ego que está tentando observar e desfazer, nem das suas tendências negativas em ação, e é por isso que é muito importante fazer isso com paciência, leveza e autoaceitação amorosa, pois se nesse trabalho sobre si, a alma se condena pelo que observa e descubra sobre os mecanismos duais que vivência, quem está fazendo esse julgamento ainda é o eu separado que se escondeu para não ser percebido novamente por ela, pois teme dissolver-se na consciência plena que é o que ela realmente é. O nosso mestre crístico interno, nosso eu superior, não nos julga, não nos critica e com toda certeza não nos condena. Ele nos observa, entende e aceita, pois sabe que não há erro algum realmente, apenas experiências de aprendizado que precisam ser sentidas na prática antes de serem compreendidas e assimiladas para depois serem transcendidas. Ninguém é sábio porque ganhou sua sabedoria ao acaso ou de uma hora para outra. A sabedoria e a capacidade de detectar nossas projeções falsas se adquire com a experiência e muita prática, acertos e erros caindo e levantando milhares de vezes até entender como as coisas funcionam. Isso é assim para todas as almas/mentes individualizadas, incluindo nós. Nosso eu superior nos exorta a observar, a compreender as verdadeiras causas e os efeitos das nossas atitudes, a descobrir as verdadeiras motivações de nossos atos e com isso desenvolver nossas habilidades e dons, mas isso sem julgamento e sim consciência lúcida e plena sobre nós. O ego é o conjunto de pensamentos e crenças que sustentamos em um falso centro de identidade adequada para ser funcionais conforme os conceitos do mundo ilusório de separação. Precisamos entender que o nosso ego não é realmente um vilão, tão somente uma ferramenta que viabiliza nossa experimentação na dualidade ilusória até que estejamos prontos para transcendi-la, e isso acontecerá após despertar para a nossa verdadeira natureza e o domínio completo do eu inferior. Enquanto o controle da experiência estiver com a ferramenta, o eu, e não com o eu sou, você experimentará uma luta constante consigo e com os outros, pois é assim que o ego sustenta a ilusão de separatividade, mantendo o jogo de luzes e sombras desta dimensão. Eu não sou como ele, eu sou melhor do que aquele, eu sou pior do que aquela lá, eu faço assim enquanto ele faz assado. Ascensionar a dimensões de maior unidade requer conhecer-se em profundidade, desenvolvendo autodomínio, controlando perfeitamente a ferramenta, o eu. É a habilidade de se ancorar firmemente na paz inverencial, que ultrapassa todo entendimento humano, daquele que recobrou a consciência imperturbável do seu Cristo interno. Para essa façanha, é preciso enxergar além da ilusão de separação, percebendo dentro de todas as pessoas aquele que é o real ser, a essência espiritual eterna, perfeita, imortal e inviolável pelas aparências do mundo exterior ilusório. É a habilidade de ver nos outros a perfeição que eles mesmos não enxergam ainda, e sustentar isso na sua consciência, pois tudo o demais é tão somente a sua projeção sobre eles e não a realidade do que eles são. Deus só cria sua semelhança, portanto todas as almas que ele criou são perfeitas, e as aparências que indiquem o contrário precisam ser reconhecidas como o que são, mera ilusão e sua própria ideia distorcida projetada sobre elas. Consegue se aproximar deste estado abençoado aquele que aprende a perdoar de forma incondicional a tudo e a todos, inclusive a si mesmo por projetar seu inconsciente num ilusório mundo exterior. Aquele que não mais se justifica nem dentro nem fora por motivo qualquer perante quem quer que seja, entendendo que o que se ressente, se frustra ou se irrita em si com as outras almas, não é a consciência crística plena e sim a identificação falsa de ser um eu separado e o ego. Trata-se apenas de um conglomerado de pensamentos e autoconceitos errados sobre si mesmo que precisará descartar e parar de defender, tentando estar certo e provar a Deus que ele errou quando nos criou. Busque seu centro de gravidade no interior, sua identidade real se esconde aí detrás de todos os véus, pois ela já existe antes mesmo de você nascer nesta encarnação atual.
É aquilo que você não deixará de ser quando as referências exteriores desaparecerem. É o observador que você já é e sempre foi. Assim, parando de depender de uma identidade exterior que precise defender, conseguirá perdoar as suas projeções ilusórias sobre os demais, e se libertar. Mas entenda que o verdadeiro perdão não é aquele que perdoa os erros dos outros porque acredita nas falhas e erros alheios. O perdão verdadeiro é aquela lembrança de que só existe o amor e a perfeição daquele que cria sempre a semelhança de si mesmo, o Pai/Mãe Deus. Nessa lembrança, você consegue perdoar a si mesmo por ter acreditado na ilusão de separação. Aí afora sua almas perfeitas atuando a sua obra de teatro tal como você lhes pediu que o fizessem para poder expandir cada vez mais em consciência e em amor. Entenda mais sobre a ilusão das almas enfrentadas lendo o conto da Pequena Alma e o Sol. Terminamos mais um vídeo do canal. Até o próximo. Esteja na paz e na luz. Namastê.